Todo aquele que transgride e não permanece na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Se eu cometo pecado e não me arrependo dos meus atos, não me arrependo deste pecado, o Senhor Jesus Cristo, Ele não está em mim. Assim como aqueles que se dizem cristãos, todavia está mais envolvido com a doutrina do seu tempo religioso do que a doutrina de Cristo. Esse não tem a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Porque aquele que permanece na doutrina de Cristo, ou seja, aquele que obedece, aquele que segue os mandamentos de Cristo Jesus, esse tem, de fato, a presença de Cristo Jesus na sua vida. Esse tem, de fato, a presença maravilhosa de Cristo na sua vida. E não confunda a doutrina de Cristo Jesus com a doutrina de homem. A doutrina de Cristo Jesus baseia-se nos seus mandamentos. E eu tenho, eu adquiro essa doutrina. Eu passo a obedecer essa doutrina. Quando eu leio a Bíblia, quando eu começo a estudar a Bíblia, quando eu começo a praticar a Bíblia, aí sim, eu passo a seguir a doutrina de Cristo Jesus. E, consequentemente, a presença de Cristo Jesus na minha vida se torna real, se torna verdadeira. Porque até então, eu não passava de um religioso que frequentava um templo e achava que ali, que aquele local, aquilo que era ali ensinado, era a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Mas agora estamos eu na cruz, tendo apenas consciência do que de fato é. Eu agora sei que a doutrina religiosa não está relacionada, não está baseada na doutrina de Cristo Jesus. Um exemplo que poderíamos dar: o Senhor Jesus Cristo não nos ensinou a buscar a prosperidade. Antes, pelo contrário, nos ensinou a ser pessoas generosas, pessoas que, antes de se preocupar consigo mesmo, se preocupam em ajudar o seu próximo, se preocupam em ajudar o seu semelhante. Essa é a doutrina de Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo não nos ensinou a nos aglomerar dentro de galpões denominados igreja, mas antes constituiu cada um de nós de forma individual a sua igreja e nos ordenou: ide por todo mundo
e pregai o Evangelho. Então, só um dos exemplos que estamos dando aqui do que é a doutrina de Cristo, do que é a doutrina dos homens, do que é a doutrina da religião. Cada um de nós possa escolher obedecer à doutrina de Cristo Jesus, guardando na sua mente os mandamentos deixados por Cristo, a fim de que a presença do Senhor Jesus Cristo seja real, seja verdadeira, seja única, seja eterna nas nossas vidas.